Bom, pessoal, deixamos aí 2 minutinhos para já entrar um grupo bastante bacana aí de pessoas. Então, primeiramente, agradecer por você estar participando dessa masterclass. A gente preparou esse material com muito carinho, a gente deu uma boa estudada nas últimas análises, nas tendências agora do mercado para essa Black Friday. Meio que cada Black Friday acaba sendo uma história um pouquinho diferente. Então, a gente precisa se atualizar, precisa entender o que está, como que o mercado está se movimentando e também um pouquinho as características específicas de cada data, né? Então, hoje vamos estar apresentando realmente isso, tendências, estratégias que a gente vê que vão ser importantes nessa Black Friday 2024 para tentarmos ter o melhor resultado aí na Black Friday e realmente colher bons frutos dessa data, né, que é uma data bem importante para o e-commerce no mundo todo, né? Estou aqui com a nossa supervisora de performance, todos vocês já conhecem, então a Michelle está participando conosco, ela vai estar participando também ativamente da apresentação. E tenho também por aqui o Renan, também vocês conhecem ele, né? Ele é o nosso supervisor de assessoria de projetos. Então, ele também vai estar participando ativamente da nossa apresentação, tá bom? Vamos começar para o conteúdo, né? Que é o que todos estão esperando. Vou falar só, vou pedir só para, se vocês têm alguma dúvida, algum comentário, levantar a mão, aí a gente acaba o raciocínio e damos espaço para essas dúvidas, essas perguntas que possam surgir ao longo da apresentação, beleza? E só também comentando, a gente tem aqui o time da Moriá, um dos nossos clientes, a Moriá Tapetes, e elas vão estar explicando também um pouquinho da experiência delas já em várias Black Fridays que elas trabalharam, né, como que elas se organizam, e vocês também vão poder tirar dúvidas com elas, qualquer dúvida de como se organizam, como fazem planejamento de estoque, como é a produção do produto também, que tem um tempo de produção um pouquinho maior do que outros produtos, como, por exemplo, moda ou alguma coisa assim. Então, também agradecer a Élica, a Juliana e a Amanda que estão aqui representando a Moriá. E se alguém precisa comprar um tapete, né, que posso falar, é só ir lá no site Moriá Tapetes e comprar um tapete. Eu tenho um tapete da Moriá em casa e posso falar que a qualidade é excelente. Então, já fica aqui a propaganda feita também aí para comprar. Beleza, pessoal? Então, vamos começar aqui com o conteúdo. O primeiro passo que a gente tem que entender é um pouco qual que é o panorama da Black Friday que a gente tem na nossa frente. Primeiro de tudo, é lembrar qual que vai ser a data, né? O dia 29 de novembro. Comparado com o ano passado, a gente tem uma data um pouquinho mais para o final do mês, ou quase no final do mês. Ano passado, a gente estava falando que a Black Friday foi dia 24, e a gente vai conversar agora que isso traz algumas pequenas mudanças, e são mudanças interessantes. Então, qual que é o panorama da Black Friday no Brasil nos últimos anos? Olha, o panorama realmente não é muito positivo, né? Se a gente pega aqui de 21, ano de pandemia, é importante lembrar isso, para o ano 22, a queda do faturamento na Black Friday no Brasil todo, né, no e-commerce do Brasil todo, foi de 23%, e quando a gente fala do 22 para o 23, foi de 15%. Quem participou da Masterclass do ano passado lembrará de que as previsões realmente eram muito positivas, todos os estudos falavam de um crescimento, mas a realidade foi bem diferente. A Black Friday do ano passado não foi uma Black Friday positiva, e até os dados já compilados de comparativa mostram essa queda de 15% comparado com as previsões, né, as projeções aí para o ano 2024 falam do quê? De um crescimento de 10%. Mas, como eu falava, as previsões do ano passado também mostravam um crescimento, né? Então, a gente vai ter que trabalhar bastante para realmente ter aí uma Black Friday que cresça nesse ano. Então, analisando esses dados, qual que é a conclusão? Se puxarmos os últimos 3 anos, o faturamento da Black Friday no Brasil, no e-commerce, caiu mais de 30%. E aí aparece uma pergunta, ou pelo menos eu me faço uma pergunta: por que a venda vem caindo, né? Se a gente compara, e acredito que isso seja uma questão de todos os e-commerce que estão aqui representados,
Alguém aqui no ano 2021 faturava mais do que fatura em 2023 ou 2024? Eu acho que a maioria não, né? Acho que a maioria de vocês, que eu conheço bem os projetos, acredito que todo mundo fatura mais em 2023, 2024 do que faturava em 2021. Então, por que a venda da Black Friday caiu nos últimos anos? E um ponto muito importante é que o consumidor está um pouquinho cansado, um pouquinho desgastado das ofertas, do jeito que a gente está vendendo ano a ano. Então, isso aqui é um estudo, uma pesquisa do Google, desse ano mesmo, lançada faz 2 semanas, falando de que 65% das pessoas realmente acreditam que nossas ofertas são a mesma coisa. É 50%, é 40%, é 60%, cada ano é a mesma coisa, né? E o que o cliente está querendo? O cliente está querendo 3 coisas principais: criatividade e diferenciação. Então, que a gente tem que fazer coisas diferentes, sair um pouquinho do padrão. Relacionamento, então se relacionar com as marcas que gosta, com as marcas que quer consumir. E também um pouquinho a personalização, né? O mundo digital ele é muito frio, querendo ou não, a gente está lá no celular, navegando pelo Instagram, vemos um anúncio, acessamos o e-commerce, a gente não tem contato com pessoas, né? É tudo diretamente através de uma tela, através de um site. Então, o usuário realmente está exigindo cada vez mais um atendimento, uma personalização na oferta que recebe. E com isso, a gente vê também, nessa pesquisa do Google, que as pessoas estão exigindo das marcas que elas se diferenciem, né? Que mostrem diferenciais na Black Friday, além do preço. E sobre essa base, sobre essas ideias, sobre esse estudo, que a gente vai conversar bastante agora nessa tarde. Analisando o comportamento do consumidor, a gente vê 3 perfis diferentes de consumo, 3 perfis diferentes de consumidor, quando a gente chega na Black Friday 2024. E vocês vão ver realmente que faz muito sentido quando você pensa em cada negócio, né? Pensem aqui em tudo que a gente vai falar, pensem como pode ser aplicado ao negócio de vocês. Que acho que aí é quando realmente vai enriquecer bastante a análise, né? Quando a gente chega para essa análise de tipos de clientes, observamos 3 perfis principais de interesse. Um interesse que chamamos de antecipado. Então, são essas pessoas que começam a pesquisar no final de outubro e já têm clareza de que produtos vão comprar. Normalmente vão ser produtos de moda, de beleza, de decoração. E eu gosto sempre de colocar um exemplo. Eu tenho a necessidade de comprar um tênis de corrida. O que vai acontecer? Eu vou começar a pesquisar, provavelmente no final do mês de outubro, começo de novembro, vou começar a pesquisar qual tênis eu vou comprar. Se nesse começo do mês já tem alguma oferta disponível e eu vejo já um tênis que encaixa dentro do meu orçamento e que encaixa também com o que eu estava procurando, eu vou comprar nesse momento. Eu não vou ficar segurando essa compra. Então, são produtos de interesse antecipado, como falava, moda, beleza, decoração. Eu tenho uma necessidade, tenho um interesse em comprar um produto, cheguei, comprei, acabou, a minha necessidade está coberta. Aí temos um segundo perfil de cliente, que é aquele cliente que é bem focado na Black Friday. Com certeza, todo mundo aqui já aguardou para alguma Black Friday para comprar uma TV, uma geladeira, um celular. E é esse tipo de produtos onde a pessoa realmente dá uma segurada para ter a melhor oferta da Black Friday. Anos atrás, a gente ficava até esperando, né? Poxa, virou meia-noite, vamos comprar. Né? Hoje, esse comportamento está muito mais diluído, mas ainda tem algumas categorias de produtos que têm esse comportamento. E o último comportamento é o tipo de cliente que tem um interesse constante. E vai ser muito fácil de entender pensando nos produtos. São produtos de uso constante, de uso recorrente. Então, por exemplo, alimentação. A gente tem aqui representados vários clientes de alimentação. Eu posso comprar um produto X ou Y no começo do mês e depois achar outra oferta que me interessa no final do mês e fazer uma nova compra. Por quê? Porque eu vou consumir esse produto em um volume bem alto. Então, temos esses 3 tipos de clientes, dependendo do interesse. E isso deve marcar a tomada de decisão das ofertas, das ações que a gente vai fazer ao longo do mês de novembro. Mas entrando um pouquinho mais em detalhes, e mais especificamente na data de 2024,
a gente entende algumas características dessa Black Friday 2024 que podem fazer que seja um cenário um pouquinho mais favorável do que nos últimos anos. Quais que seriam essas características principais? A primeira questão é que vamos ter, no mês de novembro de 2024, só um feriado em dia útil. Isso é um ponto muito positivo, porque sabemos que feriado prolongado, acaba tendo sempre uma baixa nas vendas. A pessoa viaja, normalmente os nossos produtos, a maioria das pessoas que estão representadas aqui vendem produtos para classes sociais um pouquinho mais altas, e essas pessoas tendem a viajar quando tem um feriado prolongado. Nesse caso, a gente vai ter só o feriado do 15 de novembro, e nesse caso vai ser um feriado prolongado. Mas no ano passado tivemos 2 feriados em dia útil no mês de novembro. Outra questão interessante é que a Black Friday nesse ano vai ser no último dia do mês, no último dia útil do mês. E algumas pessoas podem pensar, poxa, mas o último dia útil do mês, cartão já sem limite. E aqui entra um ponto interessante. A Black Friday vai conseguir com o pagamento da primeira parcela do 13º, e essa é uma questão que a gente tem que aproveitar. Como que a gente pode aproveitar isso? Com pagamentos através de Pix, fomentando os pagamentos através de Pix, comunicando muito nas nossas artes exatamente esses pagamentos através do Pix. Isso é um ponto bem importante. E depois temos outro comportamento que eu também acho bem relevante. A Cyber Monday vai ser no dia 2 de dezembro. Eu sei que a Cyber Monday acaba que não é uma data tão expressiva no Brasil, mas sempre acaba pegando esse finalzinho das vendas da Black, né? E a gente pode também trabalhar para tentar dar um gás nessa venda na Cyber Monday. Como eu falei, vai ser já no começo do mês de dezembro, e isso tem alguns pontos positivos. Por um lado, os nossos clientes já vão estar com o recebimento, por exemplo, dos vales, né, feitos, e com uma proximidade muito alta também de recebimento do salário. Então, isso pode levar a incentivar um pouquinho o consumo. E, por outro lado, por estarmos já no mês de dezembro, isso também pode incentivar compra para presente. Então, aqui um pouco o panorama que temos pela frente no mês de novembro, como falei, feriado de finados, dia 2, cai em sábado, então isso é um ponto positivo, não deve influenciar tanto na venda. E aqui sim, que a sexta-feira do 15 de novembro realmente deve ter uma influência nessa venda. Black Friday sendo dia 29, como a gente falou, e dia 30 é o limite de pagamento da primeira parcela do 13º, só que a maioria de empresas, né, o administrativo provavelmente não trabalha no sábado, pagamento deve ser na sexta. Isso leva a pensar nesse trabalho de ofertas intensificado nessa semana, né, nessa última semana da Black, e até pensando em uma condição especial aí para os últimos dias, quando a pessoa vai estar com esse dinheiro do 13º, porque eu acredito muito que a compra pelo Pix pode se desenvolver bastante nesses dias. Então, dúvidas que surgem de forma recorrente. Samu, o que a gente faz? A gente começa a rodar as ofertas quando? Olha, recomendação, entendendo obviamente o perfil do cliente que a gente comentou no início, mas a minha recomendação é ter alguma coisa ativa já desde o começo do mês de novembro, porque a demanda vai estar aí. Segundo ponto, e cada quanto tempo a gente renova as ofertas? A nossa recomendação também é pelo menos aí a cada 7 dias estar renovando, seja inserindo novos produtos na oferta, dando uma pequena mudada na oferta, para ter algumas novidades que incentivem que a pessoa volte para o site e talvez faça o segundo pedido do mês, né? Outras questões que podem influenciar, como eu falava, pode ser que a pessoa faça uma compra no comecinho do mês para ela, de uma necessidade, de um produto que ela já estava procurando há algum tempo, e no final do mês ela venha comprar, por exemplo, pensando nos presentes de Natal. Então, a gente pode ter também esse comportamento de mais uma compra ao longo do mês. E quando chegamos aí na semana da Black, importante trazer alguma ação um pouquinho mais agressiva para essa semana e para os últimos dias, principalmente o final de semana aí, de quinta até segunda, tá? Até aqui alguma dúvida, pessoal? Está claro? Senão a gente continua por aqui. Também, se no finalzinho vocês quiserem anotar algumas dúvidas, algumas perguntas, também vamos ter aí um tempo no finalzinho. E aí, a gente preparou também
uma expectativa de interesse ou de fluxo de vendas ao longo do mês, entendendo essas sazonalidades. Essa expectativa, como eu falei, entende essas sazonalidades que a gente espera ao longo do mês e também é baseado em dados colhidos nas últimas Black Fridays. Então, a gente espera, com o lançamento de ações promocionais no começo do mês, um gás aí no comecinho do mês, um interesse alto aí entre o começo do mês e a primeira semana. Aqui a gente dá uma quebradinha até pelo dia do ser feriado, ainda sendo sábado, e ter uma primeira semana um pouquinho mais aquecida. Normalmente um padrão um pouquinho normal, ter a primeira semana com um aquecimento um pouquinho maior, segunda semana com uma pequena baixa na demanda, e no passo da segunda para a terceira semana a gente tem um feriado na sexta-feira. Então isso acaba influenciando bastante o interesse ou a demanda. A semana mais fraca de demanda normalmente é a prévia da Black, né? Isso é meio que normal. Então a gente também fez esse desenho aqui no gráfico com uma demanda um pouquinho menor, com esse aumento já na semana da Black Friday e o pico principal no dia da Black Friday. Então é uma estimativa do que a gente espera ao longo do mês, tá? Em base aos dados, em base um pouquinho também às previsões desse ano. Com base a tudo isso, a toda essa análise da data, dos comportamentos de consumo e ao que o consumidor quer, a gente fez uma guia com 10 estratégias que a gente acredita muito que pode marcar essa Black Friday e que podem ajudar o nosso faturamento ter uma aquecida, ter um bom resultado ao longo dessa data. Como que a gente definiu essas estratégias? Como eu falei, entendendo e atendendo as demandas do público-alvo, né, dos estudos que a gente teve acesso, e também com uma questão muito importante. A Black Friday e o mês de novembro, todo mundo que já fez alguma Black Friday nos últimos anos, que já investiu em mídia paga, sabe como que aumenta nos custos publicitários, né? Estamos falando de um aumento no custo por 1.000 impressões de entre 30% e 40%, quando a gente compara com outubro. Então, são aumentos bem expressivos nos custos. Então, o que a gente procura também com essas estratégias? Ter uma menor dependência da mídia paga, nos diferenciar e também ter um trabalho com canais diretos de comunicação com o nosso cliente. Então, não depender tanto de canais terceiros. Por exemplo, agora a gente tem uma situação interessante no Brasil, né, que foi o bloqueio do X. Hoje, nenhum dos nossos clientes depende do X para ter um fluxo de vendas, mas imagina que no lugar do X caísse o Instagram. Quem aqui não perderia 40% das vendas do e-commerce? A maioria, certo? Então, a gente vai procurar para Black Friday ter canais de comunicação também diretos com o cliente que não dependem tanto dessas ferramentas de terceiro. Obviamente, a gente depende sempre de algumas ferramentas, a gente fala do WhatsApp, mas tentando diversificar ao máximo. Lembrando que o consumidor está pedindo da gente criatividade, relacionamento e personalização. Então, não podemos esquecer desses 3 fatores na hora de pensar nas nossas estratégias da Black Friday. Então, essas são as 10 estratégias que a gente definiu para essa Black Friday de 2024. Agora a gente vai passar uma a uma, analisar ponto por ponto. A primeira seria, obviamente, pensar além da oferta ou do desconto, né? Se a gente está entrando na Black Friday pensando, vou pegar aqueles produtos que ninguém comprou nos últimos 2 anos e vou colocar 10% extra, a gente não vai vender, tá? A conversão vai ser muito baixa e talvez a gente consiga liberar um espaço no nosso armazém, mas a venda vai ser muito baixa. O consumidor não está mais pensando só no desconto. Óbvio, o desconto é uma parte importante, mas o consumidor quer ter uma boa oferta, quer ter coisas além do desconto, né? Então, por exemplo, pode ser um brinde, pode ser um serviço extra, pode ser algum conteúdo que venha complementar a experiência de compra. Eu estava conversando com um dos nossos clientes que está aqui na reunião e que eles trabalham na área de maternidade. E ela estava comentando comigo, eu pensei talvez, quem sabe, trazer umas aulas, por exemplo, de amamentação, do sono do bebê. Quem é pai, eu tenho um bebê de 2 meses, sabe como a gente procura por esse conteúdo, por exemplo, né? Então, a gente quer saber mais, quer se formar,
porque isso ajuda o bebê e ajuda também os pais, né? Então, essa ideia podemos aplicar também aos outros projetos. Então, trabalho com moda. Vou pensar, por exemplo, em fazer uma masterclass, como a gente está fazendo hoje aqui, falando sobre looks para o final do ano com os meus produtos. E aí eu vou trazer uma consultora de moda e eu vou disponibilizar isso para todas as pessoas que comprarem na Black Friday. Vou criar um grupo de WhatsApp e vou disponibilizar isso para todo mundo que comprar ao longo do mês de novembro. Legal, é um conteúdo extra, é uma diferenciação e é esse pensar além da oferta ou do desconto. Tá? Então, essa é a ideia realmente de trazer uma experiência para o nosso cliente. Segundo ponto que a gente recomenda muito trabalhar nesse ano são as campanhas de captação de leads. A nossa ideia é a seguinte: vamos criar uma base de pessoas interessadas especificamente no mês de novembro, nas ações comerciais que a gente vai executar no mês de novembro, e com isso a gente vai conseguir uma comunicação direta com esses potenciais clientes. Através de quais canais? Seja WhatsApp, seja e-mail, a gente vai poder ter uma comunicação direta com essas pessoas. Nossa recomendação é pegar, além, obviamente, do nome, pegar 3 canais de contato principais nessa captação de leads, sendo número de telefone, e-mail, né, telefone com WhatsApp, e o @ do Instagram, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, essa captação de leads tem como objetivo criar uma base de trabalho específico das condições da Black Friday, além das nossas bases de clientes de hoje ou das nossas bases de e-mail marketing. Outra coisa que eu sei que diversos clientes aqui já trabalham, mas que a gente pode explorar mais, são os grupos VIP. Grupos VIP no WhatsApp, eles têm uma aceitação muito boa entre os clientes e os dados assim de diversos estudos falam que 30% dos consumidores realmente engajam com mensagens recebidas de marcas, né? Então, grupos têm um engajamento muito alto. O ponto positivo do WhatsApp é que todo mundo usa o dia inteiro, isso aqui, né? E o WhatsApp é a ferramenta que mais usamos no dia a dia. Então, um canal de comunicação direto com o nosso cliente, a gente pode usar diversas estratégias nesses grupos VIP, seja liberar um cupom, liberar as ofertas de forma antecipada. Então, por exemplo, liberar 24 horas antes de lançar no site essas ofertas. Para quê? Para que essa pessoa que chegue no site tenha todo o estoque disponível, né? Por exemplo, quando falamos de moda, toda a grade que temos disponível. Então, essa é outra estratégia que a gente acredita que pode performar muito bem nesse ano, pensando nessa personalização também e essa exclusividade. O relacionamento com melhores clientes também é muito importante. Em outra masterclass que a gente fez, falamos sobre a matriz RFM. Não sei aqui quem conhece a matriz RFM, mas só dando aqui... Perfeito, surgiu uma dúvida aqui. Um segundinho. Vamos aqui para a dúvida. Qual a melhor maneira de divulgação para entrar no grupo VIP? Tá. A melhor maneira, eu diria que seria através de uma landing page ou de uma página onde a gente consiga colocar o link do grupo VIP. Então, a pessoa acessa essa página, clica nesse botão e já consegue se cadastrar dentro do grupo VIP, tá? Então, a gente já direcionar para essa página para fazer essa captação. Então, voltando aqui para ponto sobre o relacionamento com os melhores clientes, seria em base à matriz RFM. A matriz RFM é uma ferramenta muito boa de categorização dos nossos clientes. RFM basicamente significa recência, então quando que foi o último pedido feito pelo cliente, frequência de pedidos desse cliente e valor monetário, ou seja, quanto que a pessoa gastou no nosso site. E aí a gente vai criar diversos grupos de clientes. Quanto maior o número da recência, significa que o pedido foi mais recente, né, que acabou de ser feito. E quanto maior aqui no valor de frequência, o valor monetário, significa que esse cliente gastou mais ou fez mais pedidos com a gente, né? Aqui vamos conseguir criar, em base a esses clientes, diversos grupos. Mas a minha recomendação é que se a gente vai para esse relacionamento com os melhores clientes, a gente pegue o nosso Excel de clientes, veja quantos pedidos esse cliente fez, quanto que já gastou e quando que foi o último pedido, e aí a gente pega uma lista pequena,
vamos selecionar talvez 20, 30 clientes. E aí eu vou definir quais ações que eu vou fazer sobre esses 20, 30 clientes. Então, diferente do grupo VIP, no grupo VIP eu vou poder colocar 100 pessoas. Já nessa definição dos nossos melhores clientes, eu vou querer trabalhar com uma audiência bem menor, porque eu vou fazer ações muito mais personalizadas. Então, por exemplo, eu posso tentar criar um relacionamento no particular do WhatsApp com essa pessoa, mas vai ser no particular. Então, imagina, ô fulana, você comprou através do nosso site esses produtos e a gente recebeu esses outros produtos da nova coleção da mesma marca que você comprou. Você teria interesse em conhecer? Aí eu mando um vidinho desses produtos. É um trabalho muito mais personalizado. Ou, por exemplo, eu mando uma cartinha pelos correios para esses 20 clientes com um brinde ou com um cupom especial. É um trabalho muito mais personalizado. Mas imagina que a gente, através desses 20 clientes, que são clientes muito mais qualificados, muito mais segmentados, que têm um ticket médio maior, a gente consiga faturar aí 30, 20, 30, 40 mil reais só através desses clientes. E não acho que seja nenhum absurdo com o ticket médio, assim, dos negócios que a gente tem aqui representados. Então, um trabalho muito mais personalizado de relacionamento com esses clientes. Live shopping. Até hoje, live shopping continua funcionando muito bem. Na própria Amazon ou na Shopee, tem até canais próprios de live shopping. Então, a nossa recomendação é uma ferramenta muito interessante para a gente trabalhar agora no mês de novembro. Mas a nossa recomendação marque um dia na semana, um horário específico. Toda semana a gente vai fazer live nesse horário e nesse dia. Por quê? Para criar essa lembrança no consumidor de que isso vai acontecer. E nessa live a gente vai conseguir mostrar mais detalhes dos produtos, a gente vai conseguir tirar dúvidas sobre o produto e podemos disponibilizar também algum tipo de cupom ou algum tipo de ação específico para quem está nessa live. As lives talvez não tenham um volume tão alto de acessos, mas também vão trazer pessoas bem qualificadas para a participação e, querendo ou não, são 10, 15 minutos que a gente tem de contato direto com esse cliente. Outra questão que também é muito interessante é o aumento de publicações no Instagram e o trabalho com influenciadores. Eu sei que algumas marcas aqui já fazem esse trabalho com influenciadores, então continuar esse trabalho e talvez até aumentar a frequência desse trabalho. Mas se a marca de vocês hoje publicar uma vez por dia ou a cada 2 dias no Instagram, a nossa recomendação é aumentar esse número de publicações ao longo do mês de novembro e conforme a gente vai chegando para novembro, para ter mais visibilidade e também para ter mais conteúdo disponível para os nossos potenciais clientes. Um dado muito importante é que dentro das campanhas do Meta, 50% ou quase 50% dos cliques que os nossos potenciais clientes fazem na campanha, nos anúncios que a gente faz no Insta, eles não vão para o site. Eles ficam no Insta. Então, isso que mostra que o nosso Instagram é uma vitrine fundamental para conseguir a venda. Então, muitas vezes o cliente vai entrar por um anúncio, vai clicar, vai para o Instagram e vai começar a seguir a nossa marca. Mas ela não compra nesse primeiro contato, né? O processo de compra, a jornada de compra do nosso cliente hoje é mais omnicanal do que nunca, né? A gente está no Insta, vê um anúncio, daí vai no Google, pesquisa sobre aquele produto, aí vai no TikTok, é impactado por outro anúncio, recebe um e-mail, e daí, em algum momento, volta para o site e faz o pedido. A gente tem 3, 4, 5 pontos de contato com uma marca antes de fazer a compra. Então, por isso que é muito importante trabalhar muito bem o Instagram e também fazer esse trabalho com influenciadoras para trazer essa visibilidade. E dentro do Brasil, a gente sabe que o influenciador é muito importante para a tomada de decisão também das pessoas que são impactadas. Fora disso, é uma questão já meio óbvia, mas também o Meta está incentivando cada vez mais o formato Reels, tá? Então, eu tenho que decidir em que formato eu vou publicar a maioria dos meus conteúdos? Reels. Samu, mas eu não tenho vídeos no meu produto. Tá bom, tenta fazer algumas animações, ainda que seja, para tentar uma animação com imagens, algum tipo de animação
que permita que a gente trabalhe em formato Reels. Algumas outras ações que a gente pode fazer ainda falando do Instagram. Por exemplo, trabalho com Close Friends. Alguém aqui já trabalha com Close Friends na marca? Que eu esteja sabendo aqui dos nossos clientes, acho que atualmente ninguém, ou não vi ninguém trabalhando essa ferramenta. Mas é uma ferramenta muito interessante. Porque a gente pode criar um conteúdo separado para esses clientes, para as nossas melhores clientes, e a gente sabe qual é a arroba desses clientes no Instagram. Por isso que eu falava, um dos dados que eu pediria seria o arroba do Instagram também. Quem aqui participa do Close Friends de alguém? Eu sempre que vejo que alguém publicou no Close Friends, eu falo, nossa, eu sou especial para essa pessoa. A gente pode criar essa situação também com a nossa marca. Nossa, essa marca me colocou no Close Friends. E sempre que você vê o verdinho lá no círculo, você vai clicar. Por quê? Porque é diferente do resto dos stories que são publicados. Então, tem muita ferramenta que a gente consegue aproveitar no Instagram. Tem os canais de conteúdo, só que aqui eu vou fazer um comentário. Os canais de conteúdo eles estão só disponíveis para contas de criador de conteúdo. Mas é um jeito também de gerar uma comunicação direta com o nosso potencial cliente e ter aí um aquecimento com conteúdo, mostrando um conteúdo de bastidores que talvez a gente não quer mostrar para todo mundo. E também, por exemplo, liberar alguma condição especial para as pessoas que a gente adicionou nesse grupo. O e-mail marketing, muitas pessoas acham que está morto, mas ainda performa também muito bem. Então, dentro do e-mail marketing, a gente vê que 40% dos consumidores, eles dizem engajar com e-mail marketing de marcas que eles gostam. Então, é muito interessante a gente aumentar a nossa frequência também de envio do e-mail marketing. Esse canal também é muito interessante. E também colocar aquela contagem regressiva para gerar essa urgência na compra. A recuperação de carrinho também muito interessante ser feita através do e-mail marketing para ter aquela lembrança. Lembrando, processo de compra, jornada de compra multicanal do cliente. E aqui chegamos também para um ponto que eu acho muito interessante. Foco na venda por Pix e carteiras digitais. O Pix, eu acredito muito que nesse final do mês vai ser muito forte a venda por Pix, por conta do que falava, recebimento do 13º, a pessoa tem dinheiro realmente para fazer Pix. E além de tudo, a maioria das marcas que estão aqui tem 5%, tem 10% no Pix, então é um incentivo interessante para o cliente que tem esse dinheiro. Sem contar que é muito mais fácil, muito mais rápido pagar pelo Pix do que preencher todos os dados do cartão. Um ponto que também vem crescendo muito forte é as carteiras digitais. Então, no Pay, Apple Pay, Google Pay, estão performando bastante e estão sendo usadas cada vez mais. Vem com a mesma ideia, por exemplo, da compra pelo Marketplace. O que acontece com essas carteiras digitais? Você não tem que preencher nenhuma informação, você só clica um botão e o pedido está pago. Então, é interessante. Se as nossas plataformas têm essa disponibilidade, é bacana a gente testar. E, por último, um ponto muito importante também para a Black é o atendimento, né? Então, a resposta pelo WhatsApp ser ágil, realmente resolver o problema do cliente, a questão que o cliente está, a dúvida que o cliente está querendo resolver, e pensar que, normalmente, quando o cliente chamou no nosso WhatsApp, ele não vai ter chamado só no nosso, vai ter chamado normalmente mais de um WhatsApp de uma marca. Então, talvez chamou no nosso WhatsApp, chamou no nosso concorrente também. Então, quem der o melhor atendimento e quem responder de forma mais ágil, essa marca que vai levar a venda, né? O WhatsApp também é muito interessante na recuperação de carrinhos, tá? Então, você viu, todas as plataformas têm aquela informação, carrinho abandonado. Perfeito. Já vi um carrinho abandonado? Vou pegar o WhatsApp, vou chamar a pessoa e vou ver por que ela não finalizou o pedido. Então, muito importante fazer esse trabalho. Caso a pessoa não me responda, o que eu vou fazer? Vou dar um cupom? Vou dar algum incentivo? Entender o que a gente vai fazer nessa recuperação de carrinhos também, para tentar converter o máximo possível, já que quando a pessoa abandona o carrinho, ela já pagou, a gente já pagou para gerar esse clique, já gastamos dinheiro para que essa pessoa chegasse no site. Beleza? Então, essas são as principais estratégias que a gente recomenda para essa Black Friday. Como vocês viram, a gente nem falou de tráfego pago, né? A gente não falou
de as campanhas no Meta, falamos de captação de leads, mas não falamos as campanhas do Meta, as campanhas do Google, porque isso é o básico. Isso a gente vai fazer, né? A gente vai falar agora também na sequência, mas para o final, de anúncios, formatos de anúncios, públicos, a gente sabe, né? Vamos trabalhar públicos frios, públicos quentes, mas a gente precisa estruturar todas essas estratégias que estão mais voltadas ao que o consumidor está exigindo da gente, né? Então, a gente vai falar também agora na sequência um pouquinho mais de questões mais a nível organizacional. Até aqui, alguma dúvida? Alguém tem alguma questão que queira perguntar? Senão a gente vai dar continuidade e vou passar aqui a voz para o Renan agora. Tranquilo? Então, vou passar para o Renan também. Se alguém lembra de alguma questão mais para frente, pode perguntar aí no finalzinho também. Perfeito. Boa tarde, pessoal. O Samu trouxe para nós aqui, então, alguns pontos, algumas estratégias que a gente pode usar para inovar ou fazer algo diferente nessa Black Friday. E eu vou passar para vocês pontos que a gente considera essenciais que a gente garanta que o nosso site, que o nosso negócio aporte durante a Black Friday. Se vocês quiserem, pode fazer um checklist desse material que eu vou passar para vocês agora. A gente vai divulgar o vídeo depois, vai compartilhar com vocês esse material também, mas para quem quiser anotar, aqui é o momento. O primeiro ponto deles, o meu passador não está funcionando, Samu, vai ter que ser por aí. Agora foi. Ao vivo é assim, pessoal. A gente trouxe 6 aspectos que a gente considera fundamentais para que os sites de vocês abordem. Então, o primeiro deles que eu vou trazer é a questão do planejamento das ações que vão ser feitas, quais as datas, e não só em questão de desconto, mas questão de organização mesmo para o próprio site. Então, é importante a gente planejar não só para o dia da Black, como o Samu trouxe na questão do calendário anteriormente, mas também o que vai haver antes desse evento, trazer alguns teasers, trazer algumas amostras do que aguarda ali para a grande semana, para o grande dia, e também pensar no que vem no pós-evento, na Cyber Monday e no pós-venda, como a gente vai reter aqueles clientes que são novos para poder fidelizar eles para a nossa marca. Então, um dos pontos que é muito importante a gente frisar aqui é a questão de estoque. Para quem já trabalhou com outras Black Fridays, para quem já trabalhou com essa data em anos anteriores, a gente consegue ter uma média ali, prever quais produtos, qual a quantidade que pode ser mais procurado, ajustando a questão do estoque e a logística. Então, um erro muito comum que acontece nessa data é alguns sites pensarem que vai ser uma queima de estoque. E aí tentar vender, tentar desovar só aqueles produtos que estão parados, estão encalhados, vou colocar uma porcentagem maior e ver se dessa vez flui. Sendo que a gente pode trazer também produtos de curva A e curva B com campanhas mais interessantes. Inclusive, os produtos de curva A a gente pode trabalhar de forma mais pesada, de forma mais agressiva, diretamente na semana da Black, que é onde a gente vai ver o aumento de vendas, o aumento de conversões e de visitantes no site também. Então, outro ponto que é muito legal a gente destacar aqui nesse planejamento, a entrega. A entrega ela pode influenciar totalmente a experiência do usuário. Então, se ele tem problema com isso, ele pode acabar não finalizando a compra, ou pedir a devolução, pedir o cancelamento do pedido e evitando assim uma repetição da compra, fidelização desse usuário. Então, parcerias logísticas elas podem e devem ser pensadas muito antes da Black Friday. Inclusive, a gente tem aqui interno, a gente utiliza com os projetos que a gente trabalha, uma planilha que a gente utiliza para fazer um controle das ações que a gente vai trabalhar. Então, eu vou deixar aqui na tela um pouquinho para quem quiser escanear esse QR Code. Vocês vão ter acesso a essa mesma planilha, pode fazer uma cópia dela, que ela vai ajudar vocês a organizarem o fluxo de ações de vocês, até para controle interno do time, para aqueles que são nossos clientes compartilhar também com a gente para facilitar essa troca de informações. Então, você não consegue mostrar uma préviazinha de como é a planilha, só para explicar aqui por cima? Essa é a carinha da planilha. Então, ela vai ter, são dados simples, dados bem tranquilos, que vocês conseguem compartilhar com o time de vocês e com o nosso também. Então, o primeiro ponto que a gente traz é o nome da ação, para ficar fácil, e uma breve descrição, para saber do que vai se tratar aquela ação.
data de início, data de finalização, quais canais a gente vai trabalhar, então mídia paga, orgânico, WhatsApp ou e-mail. Então, se tiver materiais, vocês podem colocar um link de um Drive, um Dropbox, algum canal que a gente consiga ter acesso, ou o time de vocês consiga ter acesso. Qual vai ser o destino desses materiais? Então, se é uma landing page, se é uma categoria, se é um produto específico, dá para colocar ali a ação, qual estado que ela está, se ela já está vigorando, se está ativa, se ela foi programada, se ainda está pendente de planejamento ou se já finalizou. E para aqueles que trabalham conosco ou com outras agências, vocês podem ter um checkbox ali marcando que já foi enviado para essa agência que já está agora em outras mãos que estão auxiliando vocês. Ficou alguma dúvida sobre a planilha? Perfeito. Então, ela está aqui na tela. Para quem quiser, pode mandar uma mensagem para a gente também. A gente compartilha o material com vocês. E depois também vai estar disponível no vídeo para vocês pegarem. Ela vai ficar o link lá disponível para todos vocês. O próximo ponto que eu vou trazer é a questão de revisões e testes na infraestrutura. Então, um ponto muito importante. Não fazer nenhum tipo de mudança de layout, nenhuma implementação nova, nada no site que possa comprometer o fluxo natural de vendas, de visitas, de acesso mesmo, no finalzinho de outubro ou durante todo o mês de novembro. Porque a gente sabe que algumas pequenas alterações podem comprometer o fluxo todo do site e às vezes a plataforma, se vocês tiverem uma agência de evolução ou o time interno de desenvolvimento, pode ter um pouquinho de dor de cabeça e não está pronto ali a tempo hábil para Black Friday. Para quem tem e-commerce, é muito importante ver como o site se comporta com muitos pedidos sendo feitos simultaneamente. Então, testar o funcionamento do carrinho, do checkout, gateways de pagamento, testar se o fluxo de compra está sendo rápido, se ele é intuitivo para o usuário, se tem algum empecilho e ajustar ali. E uma dica que a gente dá é para aqueles que ainda não possuem é criar um produto teste, que é aquele produto que você pode fazer diversos pedidos dele sem comprometer seu estoque, sem criar ali problema nos seus relatórios, fácil de cancelar e sem afetar o restante do funcionamento da loja. Outra coisa legal que a gente traz aqui, que a gente recomenda, é checar se o site, se a plataforma, ela está atualizada com os plugins ou as versões mais recentes dele, incluindo patches de segurança, porque a Black Friday, infelizmente, ela é uma oportunidade para hackers explorarem a vulnerabilidade dos sites. Está tendo um grande volume de acessos, está tendo um grande volume de visitas, e aí eles tentam explorar as brechas e isso pode ser extremamente prejudicial para o site. Então, manter tudo atualizado, o sistema de segurança em dia, a gente garante o bem-estar tanto dos clientes quanto do nosso próprio negócio. Passando aqui. O próximo ponto, o terceiro deles, é a definição de ações de divulgação em todos os canais. Então, a Black Friday, ela requer uma abordagem multicanal. Ela é recomendado que vocês trabalhem em multicanais. E todos os canais eles devem trabalhar em conjunto, criando uma experiência coesa para o usuário. Então, a gente pode ter ações exclusivas, como o Samuel comentou, para algum determinado grupo de clientes, mesmo que não tenha ligação nenhuma com mídia paga. Então, você seleciona alguns clientes, seja no grupo de clientes, no grupo VIP, seja através de algum contato, como ele mencionou, por carta. Mas é essencial que haja consistência em todos esses canais de contato. Então, se você trabalhar no site, por e-mail, redes sociais, anúncios pagos, tem gente que não utiliza SMS, e para quem tiver loja física, tem que ter essa consistência. O cliente ele deve ter a mesma experiência em qualquer canal de contato que ele tenha. Então, questão de promoções, condições, o atendimento e o suporte deve ser o mesmo em todos os canais. Isso é muito importante de se garantir. E aí eu trouxe vários pontos aqui para a gente se blindar. Mas e se isso falhar? A gente vai ter que garantir ali um plano B. Então, mesmo com todos os testes, mesmo com todas as precauções, a gente sabe que pode acontecer algum imprevisto e a gente tem que estar preparado. Então, se for algo relacionado, por exemplo, ao site, ao servidor que não aguentou diversos usuários ao mesmo tempo, pode ser criada, pode ser ativada uma holding page, uma página de espera.
Provavelmente vocês já viram isso em algum momento, que há uma fila de acesso ao site, que tem um computadorzinho e vai mostrando quão próximo está de você conseguir acessar ou ser atendido. Não é o cenário ideal, mas, novamente, isso é apenas para a gente ter um plano de contingência caso o pior aconteça. Se o sistema de pagamento principal falhar, é importante já garantir que haja um segundo gateway de pagamento já configurado, algo que possa manter o fluxo de vendas rodando. E para quem tiver problemas com questão de estoque insuficiente, acabei vendendo mais do que eu havia planejado, o que é muito legal, mas pode a gente trabalhar com ofertas de produtos alternativos. Então, um grupo de produtos que não estava planejado para ter uma determinada condição, ela pode passar a atender essa necessidade do usuário. Até aqui, pessoal, alguma dúvida? Vocês têm algum apontamento que gostariam de fazer? Perfeito, eu vou seguir aqui então. O quinto ponto é questão relacionada ao alinhamento e organização do time. Então é importante, tanto internamente quanto externamente, tanto os clientes nossos da TDE, quem trabalha contra a agência, quem tem algum outro time que presta serviço e auxilia, é preciso a gente garantir que haja uma comunicação clara para que toda a equipe possa operar de forma eficiente para garantir uma Black Friday bem organizada. Então, dessa forma, a gente evita qualquer tipo de contratempo ali durante o evento. É vital a gente estabelecer uma cadeia de comunicação, que ela seja rápida, que ela seja clara, que resolva os problemas que podem eventualmente ocorrer, e evitando que, na correria, que a gente sabe que é a Black Friday, eles acabam se perdendo e a gente deixe passar algo que pode vir a ser um problema na frente. Então, uma dica que a gente dá aqui também é simular cenários de crise, para ver qual vai ser o melhor plano de contingência, qual vai ser o melhor plano de ação e já preparar o time para esses eventuais imprevistos. E o último ponto que eu trago aqui para vocês é a questão do monitoramento em tempo real e, se necessário, realizar ajustes. Então, acompanhar todos os canais de venda, acompanhar a questão do estoque, dos carrinhos abandonados que o Samu havia mencionado, e monitorar o feedback também em tempo real nas redes sociais e os canais de atendimento, sejam saques, seja chat, seja WhatsApp, seja e-mail, que aí a gente consegue identificar problemas como falhas no site. A gente nem sempre consegue estar por dentro de tudo que está acontecendo, mas o feedback do usuário é vital, é fundamental nesse momento, que ele já aponta para você algo que está acontecendo e você já consegue sanar. E também consegue sanar dúvidas ali sobre promoções ou qualquer tipo de outra informação que o cliente queira, criando aquela questão da personalização, do atendimento diferenciado que foi citado mais cedo. Então, estar atento a esses canais, ele previne para nós permite uma resposta rápida, uma resposta preventiva, e, além disso, para aqueles clientes que estão com a TDE, vocês já têm acesso, vocês já conhecem aquele dashboard que a gente tem de acompanhamento. Ele traz um dashboard de acompanhamento em tempo real e a gente tem o nosso time que está sempre aqui de olho, a gente vai ficar sempre ativo e qualquer eventual questão que possa vir a chamar a atenção, a gente vai sinalizar vocês também para que vocês possam ajustar. Então, pessoal, a princípio são esses 6 pontos que, como eu passei, a gente considera que são essenciais que sejam garantidos, sejam trabalhados nos sites, caso, mesmo que vocês não vão trazer todas aquelas inovações que a gente mencionou, esse é o básico que a gente quer que seja levado em conta para que você possa ter uma Black Friday de sucesso aqui em 2024. E agora eu vou passar a voz para a Michelle e ela vai passar um pouquinho mais para vocês sobre os criativos. Boa tarde, pessoal. Bom, primeiramente eu queria agradecer novamente a participação de vocês. A Black realmente é um momento muito esperado pela gente. Sabemos que é um momento que o público ele está ali buscando, mas a marca também, nós como vendedores, a gente espera ansiosamente para que isso aconteça. E para isso nós preparamos algumas recomendações de criativos realmente para vocês. Está pensando em trabalhar a melhor abordagem dentro dessa Black.
O primeiro ponto que eu quero trazer para vocês é que o nosso principal desafio dentro da Black é chamar a atenção do usuário. Esse é um momento onde o usuário está muito saturado, então tem muita informação realmente de desconto, tem muitas vezes aquela sensação que é um desconto falso. Então, a Black no Brasil, ela tem já essa fama de realmente ser a metade do dobro, então o usuário, ele precisa ser capturado realmente nesse momento. E a gente precisa que isso seja feito de forma instantânea. Então, não são nem os primeiros 5 segundos quando a gente fala, por exemplo, de um vídeo. É instantaneamente, desde o primeiro segundo que ele tem contato com o nosso anúncio, tá? E como que a gente consegue fazer isso dentro dessa época do ano? Então, o desconto, ele continua sendo realmente o protagonista da Black, tá? Então, a Black, ela é a época de desconto, a gente precisa trabalhar estratégias que consigam realmente estimular o usuário à compra, que ele consiga realmente se sentir motivado a comprar nesse momento do ano e não em qualquer outro momento, tá? Para isso, é muito importante que a gente tenha foco realmente no valor. Então, o desconto ele precisa estar muito evidente nas nossas artes. Seja no formato de vídeo, seja no formato de carrossel, na arte de estática. O desconto ele tem que estar visível, ele tem que ser o destaque da nossa imagem. Só que além do desconto, é importante que a gente explore também outros formatos. Então, é importante que a gente teste nesse momento. Então, teste formato de vídeo, teste formato de carrossel, teste conteúdos diferenciados para que a gente consiga capturar todo tipo de usuário durante essa jornada de compra. E deixar muito claro o que você está vendendo. Um erro que muitas pessoas cometem dentro da Black é realmente vender ali uma arte, um produto que muitas vezes não está claro para o usuário qual que é aquela oferta. Então, dentro das nossas ofertas da Black, é muito importante que a gente deixe claro através da nossa comunicação escrita e também através da nossa comunicação visual, o que realmente a gente está vendendo por ali. Aqui eu até trouxe uma dica para vocês, para poder realmente destacar mais essa questão do criativo, que é talvez trazer ali pequenos destaques sutis ali de animações dentro da imagem, onde fique claro para o usuário, chame a atenção já desde o primeiro momento. O Call to Action, ele é muito importante também nessa época. Lembrando que nas ferramentas de tráfego, nós já temos ali alguns CTAs automáticos, como o Compre Agora, o Fale Conosco, o Se Cadastre. Só que dentro das nossas artes, dentro dos nossos criativos, é importante que a gente destaque também o senso de urgência e de exclusividade que está sendo trabalhado dentro dessa oferta, tá? Então, eu tenho um diferencial na minha oferta, como, por exemplo, frete express, eu tenho um diferencial como, por exemplo, um brinde. É importante que eu coloque esse destaque na minha imagem. Poxa, são as últimas unidades do meu produto. Eu devo destacar isso. É um produto exclusivo que eu estou trabalhando para Black. Preciso colocar isso na arte de forma visível para que o usuário sinta realmente esse diferencial. Aqui eu até trouxe um exemplo de uma das nossas clientes que está presente aqui na live, tá? Que eu acho que isso retrata bem qual que é a nossa ideia. Então, aqui, primeiramente, a gente tem a chamada para ação da Black, então tá claro para o usuário que se trata da Black Friday. A gente tem, através da comunicação, tanto escrita como da comunicação visual, que estamos vendendo tapetes. Então, está claro para o usuário o que é aquela oferta, não é uma imagem, por exemplo, muitas vezes só com fundo preto e um destaque ali escrito. Não, está claro para o usuário realmente o que ele vai comprar. A gente tem aqui a informação do desconto, então tem ali o desconto bem destacado, então 60% off, e ainda tem o diferencial, que é o 10% extra via Pix. Então, tem a comunicação de forma clara ali, visível para o usuário do que ele vai estar garantindo naquela oferta, tá? E aqui a gente ainda tem o Plus, que seria a informação do frete grátis e do envio imediato, que é aquele destaque, aquela diferença, aquele extra que eu tinha comentado com vocês. Dentro do desconto, é importante que a gente crie também um storytelling. Então, não basta simplesmente falar de desconto. É necessário gerar um maior valor percebido para o usuário, tá? Então, na Black, é legal quando a gente tem, por exemplo, diversos diferenciais ali, como um frete grátis, como uma entrega express, como um desconto, um brinde especial, criar um storytelling através de um vídeo, através de um carrossel, por exemplo, trazendo esses diferenciais. Então, poxa, eu estou vendendo um produto de moda. Posso, talvez, nesse vídeo da Black, mostrar as formas como eu posso combinar os looks com essa peça que eu estou vendendo.
Estou vendendo, por exemplo, no caso aqui, um tapete, mostrar esse tapete em diferentes ambientes, para que a pessoa tenha essa percepção realmente de como que vai ficar dentro do ambiente que ela quer utilizar. Então, é importante que a gente crie essa experiência do usuário. Aqui eu trouxe um exemplo também, para poder retratar um pouco melhor isso. Então, aqui se trata de um carrossel que nós trabalhamos no ano passado. Então, na primeira imagem está claro o que é o produto, então são roupas para gestante, está clara a comunicação ali, que se trata realmente de uma oferta de Black Friday, e depois a gente vem com todo um storytelling contando ali. Então, o destaque da promoção, poxa, vai ser um produto exclusivo que eu vou trabalhar somente nessa Black. Coloca esse destaque realmente na sua arte. Eu tenho clareza aqui do desconto, então é um desconto progressivo de 20% para 2 peças, de 30% para 3 peças. Então eu tenho retratado realmente isso na minha imagem. E aqui a gente finalizou o carrossel com um senso de urgência e de escassez. Esse senso de urgência e de escassez, ele é muito importante também quando a gente trabalha na época da Black Friday. Então, se você tiver um produto que é exclusivo para essa época, se você tiver, por exemplo, uma entrega diferenciada, destaque isso no storytelling realmente do seu conteúdo. Na captação de leads, como o Samu tinha comentado, é uma outra estratégia que a gente pode trabalhar realmente na Black. Então, a captação de leads, ela serve muito para a gente poder realmente trabalhar uma pré-Black Friday. Então, eu posso fazer a captação através de uma landing page, posso fazer a captação através de um formulário, por exemplo, pelo próprio Facebook, mas para que serve essa captação? A ideia é que o usuário ele tenha a sensação de urgência, a sensação realmente de ter uma grande vantagem em se cadastrar naquela oferta que nós estamos divulgando. Então, para isso, a gente precisa deixar muito claro na comunicação. Como, por exemplo, cadastre-se agora e tenha acesso a ofertas antes de todo mundo. Ou receba as melhores promoções diretamente no seu WhatsApp. Ou até mesmo um benefício ali. Então, a gente precisa deixar claro para o usuário o que ele vai ganhar para que ele se sinta motivado realmente em fazer esse cadastro. E a captação de leads para Black Friday é uma estratégia que a gente já trabalhou nos anos anteriores e é uma estratégia que funciona muito bem. As pessoas se sentem realmente motivadas a entrar nessas listas de transmissão, nessas listas de grupo VIP, porque elas sabem que de fato vai ter um diferencial, vai ter uma oferta especial esperando por ela ali dentro desse conteúdo, tá? Aqui a gente trouxe um vídeo para retratar para vocês como exemplo, tá? De como que a gente poderia trabalhar essa captação. Também foi um material que nós trabalhamos no ano passado e foi um material que teve um retorno bem positivo, tá? O Samuel ele vai dar o play agora para poder mostrar para vocês. Mas basicamente, o que esse vídeo ele retrata? Então aqui a gente já tem a informação dos descontos antecipados apenas para pessoas cadastradas. Tem a informação do desconto e do estoque limitado. E no final a gente coloca ali realmente uma informação da marca. Então é um vídeo super curtinho, é um vídeo realmente bem simples, mas que traz esses diferenciais para o usuário do que realmente ele vai receber ao se cadastrar nesse grupo VIP. Eu preciso trabalhar somente com formatos de vídeo? Não, aqui entra novamente aquela questão que a gente colocou. Trabalhem com diversos formatos. Então, o formato de vídeo ele pode ser explorado, o formato de carrossel é muito bem-vindo, o formato de imagem, porque a gente vai testar, vai validar o que está funcionando melhor para vocês e vai otimizar isso, tá? Deixa eu passar, Samu. E aqui eu trouxe para vocês um resuminho, tá? Do que é essencial para que a gente tenha uma Black eficaz. O primeiro ponto é a questão da antecipação. A antecipação, ela é muito importante para que a gente consiga realmente prevenir imprevistos, tá? Então, a Black Friday, ela é uma época onde tem muito anunciante divulgando materiais ao mesmo tempo. Quando nós temos muitas pessoas fazendo anúncios, é possível, por exemplo, que ferramentas como Meta acabem travando, acabem tendo uma demora maior na aprovação. Então, para isso, é legal que a gente tenha essa antecipação. Nós colocamos aqui 72 horas para realmente a subida dos criativos, porque é um tempo totalmente suficiente para a gente analisar os criativos, solicitar ajustes para vocês, caso necessário, e também fazer a subida desses materiais nas plataformas e garantir que não tenha nenhum tipo de bloqueio, nenhum tipo realmente de reprovação ali no processo.
apostar em diferentes formatos, tá? Então, eu falei ao longo da apresentação, mas o formato de vídeo, ele é um formato muito importante, a gente vê que cada vez ele recebe mais destaque nas redes sociais, só que além do formato de vídeo, é importante que a gente tenha essa adaptação para feed e para stories. Então, é muito importante que a gente faça essa personalização para que realmente a ferramenta entregue no seu maior potencial. E antecipar as estratégias. Então, é importante que vocês tenham realmente definidos, fechados e já realmente organizado com a equipe interna, pelo menos até a segunda quinzena de outubro, quais são as estratégias que vão ser trabalhadas, qual que é o período que vocês pretendem trabalhar essas estratégias, todos os testes realizados realmente dentro do site, para que a gente consiga iniciar ali o mês de novembro a todo vapor e consiga ter uma Black muito tranquila. E esperamos que vocês contem conosco realmente para ter uma Black Friday de sucesso. Estamos muito animados, muito felizes realmente com essa Black. E com certeza a nossa expectativa é superar essas métricas que nós temos ali de crescimento previstos para esse ano. Pessoal, alguma dúvida? Tem alguma coisa que vocês gostariam de comentar? Bom, vou passar então a voz para o nosso pessoal da Moriá, tá? Elas vão comentar um pouquinho sobre a experiência delas nas Blacks passadas e como que está o planejamento delas para essa Black. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer, eu sou a Élica, da Moriá Tapetes. Eu sou a Juliana, tudo bem? Não sei se a Amanda está aí, acho que ela entrou e saiu, mas qualquer coisa daqui a pouquinho ela volta. Então, vamos lá. Vocês, na verdade, assim, vocês falaram muitos pontos que vocês apresentaram hoje, são coisas que a gente já está fazendo e coisas que a gente aprendeu no decorrer de todas essas Blacks que a gente vem passando, que a gente vai aprendendo detalhes, alinhar pequenas coisas que, né, só quando você tá na Black, daí você fala, meu, podia ter feito isso, sabe, pequenas coisinhas, assim, que realmente a gente vai aprendendo. Então, muitas coisas que vocês pontuaram, aí a gente já vem alinhando, otimizando, porque a gente sabe que é sempre antes, né, então, assim, a gente já começou a fazer muitas coisas aqui internamente, já pensando lá em novembro, então, de coisas que a gente aprendeu ali na raça. Até porque como a produção é nossa, né, então a gente demanda um determinado tempo para ter o nosso estoque pronto, então assim, nosso pensamento já é tem que ser um pouco mais antecedente, né, não é, a gente não compra o estoque, a gente produz, então a gente precisa ter esse pensamento mais longo e estratégico, né. Mas a gente também teve muitos insights aí com coisas que vocês foram falando, de novas possibilidades, assim, de coisas que de repente dá para a gente aplicar, né, de novas tecnologias, né, de close friends, por exemplo, a gente nunca tinha pensado nisso e de repente é uma coisa que a gente pode trabalhar. E nós né? temos um público específico que dá para trabalhar, digamos, arquitetos, designers, que são influenciadores da nossa marca, né? Então, assim, tudo a gente vai... tem coisas que a gente já testou, tem coisas que a gente fez e tem coisas que a gente vai aprendendo, né? Então, tudo é válido, é bastante coisa para se fazer essa pré-Black, né? Com certeza, é bastante trabalho. Acho que a Mi queria falar alguma coisa, vou passar para ela. Eu até ia pedir para vocês comentarem um pouquinho como que foi a experiência de vocês nos anos anteriores, coisas, por exemplo, que foram negativas e que talvez possam ajudar o pessoal aqui a evitar esses problemas a partir de agora, e também coisas que vocês testaram, funcionaram e que foi realmente um case de sucesso. Uma coisa até eu comentei com a Ju, agora aqui, enquanto vocês vão falando, as ideias e as lembranças vão vindo, né? Que a gente aprendeu a clareza na comunicação do que a gente está oferecendo para o nosso cliente e cuidar com o processo do mês de novembro, porque o que acontece? Por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu com a gente um tempo atrás. A gente fez um esquenta, um pré-Black ali no início do mês, finalzinho de outubro, início do mês, e depois a gente soltou a campanha da Black. Só que não teve uma comunicação muito assertiva entre essas duas campanhas, e foi uma cliente só que falou, porque eu sou o cliente, eu me imagino nessa posição. Eu sou a cliente que às vezes eu deixo passar coisas, porque eu vi, mas aí eu não quero ir atrás para cobrar, para devolver, para estornar, então eu passo. Então, assim, teve uma que sinalizou. Então, uma já é um feedback de todos, digamos assim, que possam ter vistos. Então, assim, um cliente que comprou no início do mês por um valor e quando chegou na Black estava a mais e ele se sentiu lesado
por, né? Aí, claro, a gente foi lá, deu um voucher para ele de próxima compra, mas a gente poderia ter evitado esse transtorno se a gente tivesse alinhado bem a linguagem do início ao fim do mês de novembro. Porque a gente entende que o mês de novembro ele é um mês muito comprido para você deixar só para Black, mas também você não pode queimar demais para não queimar a tua Black. Então, você tem que ser muito seletivo naquilo que você faz, né? Então, assim, isso foi uma coisa que a gente aprendeu e a gente precisa alinhar bem, então tem que pensar do início que a gente starta uma campanha, ou se vai fazer um tipo de campanha no início e outra no meio e outra no final, mas que elas não se... Uma não se sobrepõe a outra, né? Que elas não acabar prejudiquem o nosso cliente. E não gerar daí uma coisa, a gente tem tanto cuidado, né? É tanto cuidado, desgaste, dinheiro para aquele cliente chegar, e de repente a gente acaba rompendo uma relação, né? Que demorou para ser criada por conta de alguma coisa boba, né? Uhum. Nesse caso, foi 5% de desconto, foi anunciado 10%, depois foi para 15%, quer dizer, essa ainda, mínimo, né? Essa ainda reclamou, mas quantos outros a gente não gerou uma relação negativa, sabe? Que talvez a gente tenha perdido esse cliente para sempre, né? Ai, não compro mais deles, porque, enfim, a pessoa se sente lesada, né? Ainda quando a pessoa entra em contato, às vezes a gente consegue reverter ainda, mas muitos acabam se perdendo, né? Muitos acabam se perdendo, né? E outra questão é essa questão da pré-Black, né? Que também é uma coisa que a gente fica discutiu, mas a gente decide não fazer, porque a gente acha que isso acaba impactando e diminuindo a venda do mês anterior. Talvez né? a gente trabalhe mais dias, não trabalhe só o final de semana. A gente trabalha um pouquinho ali, uns 15 dias, digamos, a segunda quinzena de novembro, né? Mas já entra na Black, mas direto, já entra, né? exato. Com o desconto certo, já apresentando tudo que vai ser feito. De uma forma mais efetiva, assim, sabe? Não ficar fazendo aos poucos. Porque quando você fala em pré-Black, o que o cliente pensa? Bom, eu vou esperar, porque vai vir desconto, aí ele não compra. Daí de repente você perde a oportunidade de venda, porque você está fazendo uma pré-Black. Então, às vezes é um tiro no pé, né? Acaba te prejudicando e não te ajudando. E às vezes, assim, por exemplo, nós, né, no nosso caso, nós temos produtos de encomenda, nós temos produtos personalizados e nós temos produtos pronta entrega. Então, às vezes, eu vou fazer para Black uma promoção específica para um cliente, que é aquele cliente do pronta entrega, do que quer receber antes do Natal, do que ele são aqueles modelos, aquelas estampas, entendeu? Eu até posso fazer alguma coisinha na pré-Black para o personalizado, para um outro tipo de cliente que eu tenho, que é aquele cliente que vai esperar 30 dias para produção, é aquele cliente que precisa de um modelo realmente específico de tapete, que ele precisa, né, ter todo um cuidado. Então, a gente tem que otimizar isso. Então, assim, não fazer só no final de semana, fazer um pouco antecipado, mas a gente optou em não fazer isso para não ter esses conflitos, assim, sabe? Realmente é uma dificuldade, né, equilibrar todos esses pontos que vocês estavam falando. É uma grande dificuldade. É o grande desafio, né? E aí surge uma dúvida que eu queria... Uma pergunta que eu queria fazer para vocês. Como que vocês definem, por exemplo, que produtos vocês vão colocar na Black, o desconto? Vocês fazem alguma análise, por exemplo, das vendas históricas desse produto? Como que vocês fazem esse trabalho? Eu acho que pode ser uma guia bacana para todo mundo que está aqui. Como a Ju comentou aqui, a gente acaba tendo que produzir antes muitas coisas, né? Então, a gente tem duas questões que pega agora nesse final do ano para a gente. A gente tem que produzir para ter produtos para Black e a gente tem que produzir porque a gente entra em férias coletiva no final do ano. Então, para segurar as pontas dezembro e janeiro, eu preciso ter um estoque maior. Então, a gente se organiza ali, em outubro, assim, a gente já coloca para rodar as produções de produtos mais vendidos, best-sellers, aquele produto que se colocou, a gente sabe que vende, porque tem um giro muito bom. E também a gente aproveita, porque a gente também tem modelos, como a gente tem a parte do atacado aqui no caso da nossa empresa também, a gente tem alguns, e a gente trabalha muito com personalizado, a gente tem erros humanos aqui internamente, e às vezes do nosso cliente, que a gente também ajuda ele sempre, de produtos que às vezes deu um erro de layout, às vezes o cliente aprovou uma cor e não era, e são produtos perfeitos, lindos, só que não é um modelo de coleção. Então, são produtos que daí a gente tenta trabalhar no sale, num desconto mais agressivo, que são produtos que eu acabo ficando aqui no estoque com eles,
e aí a gente consegue analisar um desconto maior desse produto, porque é um produto único, é um produto que está aqui parado, então eu consigo aproveitar esse produto para Black, principalmente, porque daí é um produto que acaba chamando atenção, são produtos bonitos, não é nada encalhado, não é nada disso, que a gente tem o estoque dos nossos produtos de linha, e tem esses produtos que são unidades únicas, então daí a gente acaba trabalhando Na verdade, também... são exclusivos, né? Exatamente, a gente acaba trabalhando com esses produtos daí com um desconto maior, para daí a gente conseguir também atender o cara que quer o preço, o cara que quer comprar realmente aquele modelo que ele já está namorando, porque o nosso produto, eu acho que, não sei outros, né, mas o nosso, ele não é um produto de compra tão impulsiva. Então, o cara, ele olha, ele entra no site, daí ele precisa ver a medida, daí ele vai em casa, daí ele confirma, daí ela mostra para o marido, ou ele mostra para a esposa, eles vão conversar sobre aquilo até decidir a compra. Então, às vezes, tem um processo até esse cliente fechar. Então, a Black Friday a gente acaba trabalhando tanto com os produtos mais vendidos, de linha, o estoque que a gente sabe que é um giro bom, e a gente trabalha com esses produtos de sale ali, que a gente coloca no sale essas peças únicas que a gente tem aqui também, no decorrer do ano, que acaba a gente trabalhando muitos modelos, muitas peças, a gente acaba colocando aqui. A gente acabou de ter um insight também sobre relação com essas questões do sale, né? Que às vezes, de repente, a gente pensar uma outra forma de apresentá-los e não colocar produtos de sale, sabe? Porque eu acho que tem muito cliente que fica com um pouco de preconceito quando vê, é desconto sobre os produtos que já estão no sale, quer dizer, já é um produto que ninguém quer e elas estão dando mais desconto, sabe? Uhum. Talvez se você tira ele dessa aba do sale e coloque um desconto agressivo, o cliente vai olhar para o mesmo produto, mas de uma outra forma, sabe? Eu acho que às vezes essa barra de sale, essa categoria, você trabalhar o desconto em cima dessa categoria seja um pouco prejudicial, assim, sabe? O produto acaba ficando, porque ninguém quer o sale. Mais ninguém desvalorizado, quer. As né? pessoas pensam, é uns tapetes de coleção antiga, eu quero coisa nova, eu quero coisa moderna, sabe? E às vezes eles são novos, eles são modernos, mas eles estão no sale exatamente por isso, porque o cliente que comprou não gostou da cor e a gente teve que fazer uma troca. E como tem uma unidade só, a gente prefere, sabe, assim, é uma questão estratégica, né? E isso foi agora aqui, vocês falando alguma coisa ali, a Ju comentou, né? Vocês comentaram disso, de dar desconto só sobre o sale, né? Só apresentar de uma forma diferente. Apresentar o sale fora do sale, entende? Assim, ele vai continuar sendo... É um ótimo insight. Um ótimo insight. Como vocês falaram ali, que como a Black, hoje ela está pedindo um atendimento mais específico, um atendimento mais personalizado, às vezes o cliente entender que aquele produto é um produto personalizado, ele só não está numa linha por um produto, por uma situação, mas ele é um produto diferente também, então talvez apresentar de uma forma diferente, produto, né? É o mesmo cuidado, é o mesmo acabamento, é tudo igual, né? É só porque houve alguma coisa na conversa entre o cliente final, no último momento ali, que ele acabou alterando alguma coisa no meio do caminho, sabe? Mas é um produto novo, é um produto, enfim, que não tem necessidade de, sabe, ele não está com defeito. Mas às vezes a gente olha para o seio com essa cara, assim, sabe? É coleção antiga, coisa encalhada. Tá encalhado porque ninguém quis, sabe? Tipo, as pessoas não gostam dele, por isso que ele está encalhado ali, sabe? Não é uma situação dessa. Eu acho que às vezes tirar ele dessa categoria e a gente, de repente, pensar em criar uma categoria diferenciada, sabe? Talvez até uma legal. Black Friday mesmo, assim, sabe? Uma coisa... Eu acho que é um ótimo insight, né? Para não ter essa visão de que um produto desvalorizado, né? Então, a gente sabe também, por exemplo, vou falar aqui no caso da Moriá, né? Acabamos tendo um produto de um ticket médio um pouquinho mais alto, né? Então, querendo ou não, nosso público já é um público um pouquinho mais filtrado. Então, ele quer a exclusividade, né? Exato. Ele quer a novidade, ele quer o moderno, né? E outra coisa que acho que a Érica também não comentou, que é a questão mais do cuidado agora, né, nesse pós-venda também, né, que a gente tem que ter, né? Porque a ideia é que sim, a gente vai aproveitar, obviamente, esse momento, mas a ideia é que a gente fidelize esse cliente, né? A gente não tem uma recompra, assim, não é o nosso escopo de trabalho. Recorrência, né? A gente não tem uma recorrência. A gente tem recompra, mas não tem recorrência. É diferente, por exemplo, né, de compra de produtos que são de consumo rápido, o nosso basicamente não é, mas assim, o cliente que comprou sala pode comprar um quarto, entende? Então, assim, a experiência, a gente está lutando para que a experiência seja a mesma de que se fosse um cliente que estivesse comprando, sabe, assim, a coisa mais cara do mundo dentro do nosso site.
Então, assim, ele está comprando no sale, ele está comprando com desconto, mas o cuidado é o mesmo, sabe? Então, assim, na entrega, no atendimento, em tudo, porque a gente acha que ele pode voltar, né? E eles voltam. E eles, graças a Deus, eles voltam. Isso é uma característica de quem compra, né? Isso aí. Os produtos da Moriá. Eu acho que tem dois públicos, até dando um insight aqui ao vivo de vocês, que tem essa recorrência, que seria o arquiteto. Eu acho que o arquiteto acaba sendo um recomendador, né? Ele que fala para o cliente, vai aqui e compra isso, né? Então, esse é um cliente que dá para fidelizar. E eu acho que outro cliente que eu acho interessante fidelizar e que sai, às vezes, pelo e-commerce de vocês, é empresa. Porque empresa grande, ela vai comprar um tapete para uma sala de reuniões, talvez, ou para uma sala de diretoria. Mas ela pode voltar e comprar um tapete para outro espaço também. Uma coisa que a gente viu aqui, Samu, a gente está com algumas parcerias aqui, são produtores, que eles fazem, tipo, programas de TV, a gente fez o Shark Tank, a gente fez a Gabriela Prioli, a gente está negociando da Eliana. Então, assim, são pessoas que acabam, além de posicionar o teu produto em programas muito legais, eles ainda compram porque eles têm que montar cenário. Então, a gente vai descobrindo, cada dia a gente vai descobrindo o público e vai trabalhando todo mundo, né? Muito legal. Vou passar para a Michelle. E não apenas pensando também no cliente, muitas vezes, que vai fazer a recompra, mas pensando também na recomendação. Então, poxa, eu vou na casa da Amanda, eu vi um tapete bonito, provavelmente eu vou perguntar para ela onde ela comprou. Se eu tive uma experiência bacana, eu estou usando um vestido, é um vestido muito bonito, alguém vai perguntar para mim onde comprou. Se eu tive uma experiência legal, eu vou falar. Se a minha experiência não foi bacana, eu não vou recomendar. Então, é muito importante que a gente pense realmente nessa experiência do usuário. E essa questão que vocês comentaram da comunicação é o que a gente bate muito na questão do criativo. Então, eu posso trabalhar, por exemplo, o mês todo de Black, mas é importante que eu deixe claro no criativo qual que é o período que é uma promoção exclusiva para aquele período, que não vai ficar realmente mais barato na semana da Black, porque isso evita que o usuário tenha essa sensação que ele foi enganado, digamos assim, e também ele entenda que às vezes é um produto ali, um benefício exclusivo para aquele período, então ele não precisa esperar até a semana da Black, porque não vai estar realmente mais barato. Outra diferença, né? Isso mesmo. Exato, e a gente pode pensar em diversas estratégias. Principalmente porque eu acho que esse mês a Black é bem tarde, né? Então a gente tem um mês inteiro para trabalhar, para daí a gente ver como é que vai finalizar. Então a gente vai finalizar nas 45 do segundo, né? Então a gente eu acho que vai ser um mês muito mais árduo para se trabalhar, porque tem aquela trava do cliente ficar, vou esperar Black, e principalmente a gente que tem tempo, a gente sabe que as transportadoras final do ano já viram uma loucura, os prazos de entrega dobram, então tem uma série de coisas, né, que às vezes se a gente deixa, se o cliente fica esperando muito, se deixa para muito tarde, vai ser suado. Eu acho que assim, uma boa estratégia, talvez para a gente conseguir manter uma recorrência de compra durante o mês todo, é anunciar categorias por semana, sabe? Então, assim, essa primeira semana, Black Friday, vai ser infantil. Essa segunda semana, a gente vai trabalhar sala. A terceira semana, porque daí a gente consegue, porque o cliente sabe, aquele que quer comprar a sala, ele sabe que ele vai ter que comprar naquela semana, porque o mês inteiro vai estar de Black, mas para aquele produto específico que ele quer, só vai estar durante aquela semana do mês, entende? Então, talvez a gente consiga daí manter uma sazonalidade do mês inteiro de compra, sabe? E não o cliente que fica aguardando até o fim do mês, até o último minuto para comprar tudo de uma vez, sabe? Para não gerar também essa dificuldade depois de envio e de todas as questões que a gente sabe que existem quando existe uma quantidade muito grande de venda, né? Num curto período de tempo, assim. Eu acho que, de repente, também é uma sacada aí para a gente poder trabalhar e dividir essas vendas durante o mês todo, sabe? Isso vai ser um desafio comercial ali de marketing nosso, eu acho. Eu acho que para todo mundo, né? Porque eu acho que o cliente vai esperar até o último segundo, né? E por estar no fim do mês, quer dizer, as vendas do mês inteiro vão vir ruins para, de repente, acontecer um grande boom lá no final, né? Porque os clientes... Eu acho que... Eu ia falar que acho que por isso a gente tem que tentar começar aí no comecinho do mês, com algumas ações, até porque o produto, nesse caso de vocês, encaixa dentro daquele primeiro grupo que a gente viu de público, que é o de interesse prévio. Não era prévio a palavra, mas enfim, que ele já está
procurando? Procurando, Qual que é né? a palavra? Antecipar. Antecipar. Obrigado, Renan. Então, essa ideia, ele já está procurando, né? Ele já está procurando pelo produto que vai comprar lá na frente. E pensando nessas questões específicas, tanto de fabricação que vocês comentaram, logística, como vocês fazem essa organização interna, como que vocês coordenam no time para atendimento, que hoje eu sei que é um ponto muito forte aí para vocês. Logística acaba sendo um ponto, como o Renan falou, muito importante para todo mundo, porque a logística pode estragar toda a experiência de compra, né? E às vezes Como a que vocês logística não organizam está todo nem esse fluxo? atrelada, não está nem atrelada a nós diretamente, né? Assim, Exato. a questão É logística, terceirizado, né? que hoje, no e-commerce, de um modo geral, acho que não só na nossa empresa, mas eu acho que de um modo geral, é um grande calcanhar aí de Aquiles que todo mundo sofre, né? Eu tive uma reunião essa semana, né, com o pessoal que faz o nosso suporte de frete, né, que é a Frete Rápido, para tentar fazer a inclusão de mais transportadoras, mais opções de transportadoras no nosso hub aqui, mas é muito complicado, né? É um serviço que a gente não consegue entender muito como. Parece que eles estão nos prestando um favor, né? Então, assim, é sempre uma grande dificuldade você lidar com transportadora, né? Mas isso é que essa ação que a Ju já comentou que a gente já está fazendo, já é uma ação já pensando nisso, né? Porque daí já tentar colocar mais opções para atender, porque a gente tem uma dificuldade também no nosso e-commerce, que a gente trabalha com produtos muito grandes, dimensão peso, grande, volume, então tem transportadora que trabalha. Quando você trabalha com uma coisa mais compacta, é mais fácil, você consegue fazer meio que um mercado livre ali, se você acha as empresas que fazem esse tipo de trabalho. Mas no nosso caso, como são dimensões, tem todo um volume, né? Tem todo um peso, às vezes tem cidades que não comportam, daí você tem que mudar a transportadora, então a gente tenta buscar alternativas né? E uma dessas é que a gente está buscando de inserir mais para essa Black, mais opções de transporte para a gente poder atender melhor cada região, né? Então, eu acho que, na verdade, é um conjunto para que a Black seja, assim, um sucesso. É a questão de você organizar teu estoque, analisar preço e desconto, analisar estratégias mesmo de coisas assim. Vamos trabalhar com seio, mas não num seio, num hot site de Black. Vamos mudar a comunicação. Então, o tempo todo a gente vai alinhando, né? Além do atendimento interno, que é o mais importante. E saber que vai ser um mês em que você precisa estar 100% disponível para isso, né? Porque, assim... E a equipe toda, né? A equipe toda, não só a gente, né? Mas, assim, desde o atendimento, as meninas que fazem WhatsApp, o pessoal da logística, sabe? Todo mundo tem que saber que está focado nisso, assim. Uma mudança. Porque, por mais bem trabalhado que a gente faça, a gente sabe que as coisas acontecem, né? Erros acontecem, enfim, situações dia, né? Então a gente precisa estar assim, com o canal aberto também para tentar, sabe, assim, trabalhar de uma forma com pensamento de resolver situações, resolver problemas, sabe, estar aberto para esse tipo de situação, assim, né? Uma coisa que a gente mudou e vai ser a primeira Black, assim, que a gente vai sentir o primeiro mês da Black, a gente mudou alguns horários de atendimento. Então, a gente tem pessoas que trabalham no sábado até mais tarde, pessoas que trabalham no sábado de manhã, pessoas que entram mais cedo para conseguir agilizar os atendimentos. Então, assim, a gente não fazia isso antes, não tinha pessoa, porque como a gente tem muita captação de lead para o personalizado também, às vezes dava um delay muito grande quando chegava na segunda-feira. Às vezes o cara mandava na sexta-feira à noite e a gente ia responder ele na segunda. Então, a gente tentou criar um intervalo de atendimento ali no meio, a gente organizou a nossa equipe, contratou mais pessoas para que isso melhorasse, porque a gente sabe que é um ponto, né, decisivo, porque às vezes o cliente ele já quer resolver, e ele vai chegar na segunda-feira, ele vai ter um monte de outras coisas para fazer, às vezes é um médico, entra dentro de um hospital e só vai conseguir descansar na próxima folga dele. Então, para deixar passar, né? Então a gente acabou tanto criando o pré-atendimento do site, que é a pessoa que filtra coisas do site, então o carrinho abandonado, o cliente que comprou e não aprovou por algum motivo, o cliente que está com dúvida de alguma cor, algum detalhe pequeno ali do produto, que a gente só numa resposta a gente já resolve, e a pessoa que atende o personalizado também, para a gente ter uma quebra nesse volume do final de semana, para na segunda-feira a gente ter ali só os de domingo, ali sábado à noite, domingo, que daí é entendível também, que daí a gente sabe que a pessoa daí vai ter menos tempo de espera. Então, a gente mudou isso também.
E outra coisa que a gente fez também foi, agora a gente está até na mudança, a gente pretende, Renan, eu vi ali que você falou, não mudem nada, não alterem nada, não troque plataforma, mas a gente teve um atraso da agência, né, da nossa parte de desenvolvimento da nossa plataforma nova, mas a gente também está entrando, acredito que até semana que vem, com o Storefront da Wake, então a gente vai tentar, com isso, melhorar muita coisa no site, então a gente vai tentar ali no mês de outubro. Comunicação, né? A gente vai tentar ali no mês de outubro trabalhar para deixar tudo redondinho, vai ser assim nosso foco principal, para tentar realmente ganhar agilidade. Daí são outros pontos daí no automático, né? Que daí vocês estão acompanhando ali de perto, vocês já sabem ali todas as mudanças e modificações, mas é trabalhar realmente para ter um site funcional e automatizado e rápido, e para o cliente ter uma experiência muito otimizada, né? Que eu acho que é isso que os clientes procuram hoje, né? Com certeza. Ô, Renan, você aprova essa alteração até começo de outubro? A hora que você falou, Renan, eu falei para a Élica, você ouviu, né? A gente quer ver dia 10 de outubro, se não, só depois de novembro. Tipo, você dá os pulos lá com o pessoal da agência, porque senão você não me inventa de mudar esse site dia 20 de outubro, que a gente vai encartar, né? Então, a gente está nos ajustes finais, é para amanhã já liberar e a gente já liberar para entrar na semana que vem ali, mas isso tudo são otimizações que a gente já veio pensando, e quando a gente startou isso foi julho, então as coisas demoram mesmo, a gente depende de terceiros, né? Já pensando para Black, já para ter um site otimizado, um site mais ágil, corrigir os erros que a gente vai detectando durante o ano, né? Melhorias, enfim. Então, tudo isso é um trabalho que vem sendo feito ali para a gente aproveitar, né, esses momentos. Perfeito. Eu vou... Não consigo fechar, acho que ficou aberto. Mas eu vou fazer para vocês só mais uma pergunta, daí eu vou deixar se alguém tem alguma dúvida, tanto para fazer diretamente para vocês, como para o time também. E a última pergunta seria, quais conselhos vocês dariam para alguma marca que talvez vai enfrentar aí agora a primeira Black, ou que já fez algumas Blacks, mas tá tipo, nossa, me passa um conselho aí que não posso esquecer para essa Black agora. Olha, eu acho que é focar no atendimento nesse período. Eu acho que a gente tem que ter realmente um time engajado e a gente tem que prestar atenção, porque o cliente ele está online 24 horas, né? Então a gente precisa também imaginar isso. A comunicação muito clara, porque eu já sofri muito com alguns pontos que foi acontecendo, né, no ano ali. E ter muita paciência, porque vão acontecendo situações ali no dia a dia que a gente precisa otimizar, mas eu acho que você precisa engajar o teu time mesmo para todo mundo entender, ó, gente, é o mês da Black, a gente precisa todo mundo focado, todo mundo alinhado, vai acontecer isso, isso e isso, a programação é essa, eu preciso de, sabe, deixar tudo muito esclarecido, inclusive entre nós e agência, nós e logística, nós, sabe, acho que todo que envolve, eu acho que é muito importante. Usar muito as redes sociais, eu acho que as redes sociais, o Instagram ali é uma coisa que ajuda muito, e uma coisa que também é uma dica que talvez se não der para esse ano, mas que dê para as próximas, que a gente vem fazendo e está sendo, que entra naquela questão que você comentou de novos canais de vendas, de novas formas de você estar em mais lugares, porque a gente acabou que entrou para o TikTok, a gente está tendo uma surpresa bem positiva, a gente entrou num site exclusivo de arquitetos, que para colocar os arquivos lá, então está sendo bem positivo, então são canais que, por exemplo, a gente não tinha no passado ao nosso apoio, né? Então, esse ano a gente já vai ter, e a gente já vê que teve diferença, então você está sempre buscando estratégias e aonde você consegue colocar. E uma coisa que eu também vou trabalhar nessa Black, que eu não trabalhei na Black passada, e vamos ver, são com algumas pessoas, algumas influencers, porque eu tenho umas 2 ou 3 ali que eu tô para mandar produto para elas, que eu já tenho tudo, só que daí eu falei, o quê? Eu vou esperar a Black, eu mando perto da Black e eu quero que ela anuncie na Black, porque daí eu já junto isso também, então são coisas que a gente também vai testar, que a gente não fez, mas a gente vai testar. Então, eu acho que é um conjunto de coisas que eu acho que todo mundo que tem e-commerce que está aqui deve pensar o tempo todo, trabalhar, alinhar e otimizar, né? Mas ter muita paciência, uma comunicação assertiva, e o resto daí a gente vai aprendendo de novo. Mais eu alguma acho coisa. Que é assim também, né? Escolher suas batalhas, né? No sentido de que, assim, às vezes você vende um produto
que grandes marcas vendem. Então, talvez a Black também não seja para você, sabe? Assim, tipo, no sentido de você gastar todos os seus esforços ali. Porque a gente pensa que, nesse sentido, assim, você não tem como lutar por um custo de clique aí com uma grande empresa, sabe? Então, talvez escolha 1 ou 2 produtos específicos, sabe? Foque mais, em vez de fazer o todo, assim, sabe? No adendo, a Ju trabalhava com vinho. Por isso que ela tem essa Black visão também. Black para mim nunca funcionou, porque para mim eu não tinha condições de concorrer, sabe, com as grandes marcas do mercado. Talvez você se posicione, né? Mas naquele momento exatamente não. isso. Então eu trabalhava mais branding do que efetivamente a questão financeira, sabe? Que para mim eu sabia que eu não tinha como concorrer, eu não tinha como girar um estoque tão grande, enfim, não tinha poder de compra para poder competir com uma Wine, com uma Evino, sabe? Não tinha. Então, a gente trabalhava mais uma questão de branding mesmo, de estar ali, de fazer mais, assim, uma questão de clientes específicos, aqueles clientes que você sabe que são recorrentes seus, então, você programa uma Black mais cuidadosa para esses clientes específicos, sabe? Assim, eu acho que é isso, assim, estratégias, é você, de fato, escolher as suas batalhas, assim, sabe? Você saber aonde você... E com cuidado também, porque às vezes a gente coloca muito esforço, muita coisa numa coisa que a gente não vai ter resultado, sabe? Pensar ou o resultado, que muitas vezes o que já aconteceu com a gente, hoje a gente já consegue entender um pouco mais pelo tempo que a gente já trabalha. Mas às vezes você coloca todo ali e daí você se frustra, mas não é do dia para a noite que as coisas vão acontecer, não é, às vezes, a tua primeira Black que vai ser a melhor. Para nós, a Black do ano passado foi muito boa, foi o mês que a gente mais vendeu, mas teve outras Blacks que não foram tão boas, porque a gente ainda não tinha se posicionado, a gente não tinha corrigido muita coisa, a gente não tinha um site tão rápido. Então, existem vários momentos que, às vezes, cada empresa está passando, né? Então, hoje, a nossa empresa, ela está num determinado momento, eu já tenho uma equipe, a Amanda, ela acabou, acho que não conseguiu ficar, mas teve um momento que era eu e a Amanda, não tinha mais ninguém, era nós duas para fazer tudo, atender cliente, bater foto, subir foto, editar foto. Então, assim, cada equipe, cada empresa passa por um momento, e às vezes é a primeira Black, às vezes já é a terceira, às vezes já é a quinta, e cada vez você vai aprendendo, entendeu? Então, assim, acho que cada empresa passa por um momento e vai tirando grandes aprendizados, e a gente não teve, nas primeiras Blacks não foram tão boas também, porque a gente não tinha posicionamento, site, equipe, melhoria de foto, muitas coisas que a gente veio fazendo no agência competente para trabalhar com a gente, porque a gente precisava muito ter uma agência competente que nos ajudasse. Graças a Deus a gente encontrou vocês. Então a gente está bem feliz com o trabalho de vocês, assim, até já ressaltando aqui o atendimento, a preocupação, enfim, tudo, né, que desse mais de um ano que a gente já está junto, vai ser a nossa segunda Black, né? A primeira Black vocês pegaram bem, estava começando ainda a entender no comecinho mesmo. Mas esse ano a gente já desenvolveu muito, a gente já trabalhou muito, já cresceu muito, então fica aqui a nossa gratidão também por essa parceria, mas é entender que às vezes o momento de cada empresa é único e analisar o que para você faz sentido naquele momento, né? Ver o que você consegue dispor, o que você consegue fazer de ferramentas, enfim. Então, ter coragem mesmo, e às vezes vai passar pela primeira, pela segunda, vai acertar na terceira, daí depois da terceira já está mais calejado, na quarta fica melhor, e a gente vai desenvolvendo, né? Uma constância. A tecnologia, ela é muito boa, mas é uma constância de novo, o tempo todo, né? Então, a gente tem que estar mudando o tempo todo. E uma dica prática é anotar, né? Anotem tudo que vocês fizeram, que deu certo, que deu errado, porque a gente acha que vai lembrar no ano que vem, mas não lembra, sabe? Então, documente, sabe? Eu acabei de pegar fotos, aqui. O quanto foi de desconto, o que foi dado, o prazo, quando foi, sabe? Documente, até a arte, sabe? Assim, a arte que você usa, às vezes foi porque uma arte fala, que deu muito isso certo. foi legal, deu certo, vamos fazer de novo. Isso aqui não, pelo amor de Deus, não podemos errar nisso, sabe? Eu acho que o documentar também é uma coisa tão simples, assim, não precisa ser nada estruturado, sabe? Nada muito rebuscado. O nosso aqui é bem simples ali, a gente abriu um PDF das estratégias que a gente teve. No Word mesmo, sabe? Uma coisa assim, escreva, porque é legal você ter isso. A gente acha que vai lembrar, mas não lembra. Ele fala, nossa, é verdade, fez isso, foi legal, sabe? Tipo, eu acho que é uma coisa também que é legal de se dar como uma dica prática do dia a dia. Para se fazer. Super. Não só para Black Friday, mas para todas as datas, ações, sabe? Né? Todas as ações que vocês forem fazer, assim, eu acho que é válido, sabe? Manter um arquivo, assim, simples, mas que
que no próximo ano vai te dar já um gás para você trabalhar a partir daquilo ali, sabe? E uma coisa na comunicação que a gente vai usar, que talvez outras empresas possam usar também, é de você receber antes do Natal, no nosso é preparar a casa para o Natal, é já ter o produto ali, então usar talvez o senso de urgência das pessoas, né? Cada um, claro, tem o seu segmento, mas talvez tentar ver o senso de urgência do antes das férias ali, que fica todo mundo desesperado querendo fazer tudo e receber tudo, né? Então, aproveitar esse senso de urgência na comunicação também. Eu acho que isso ajuda bastante. Os presentes de Natal, de repente, né? Depende do segmento, mas o nosso é tipo deixar a casa pronta para o Natal, preparada, né? Que a gente sabe que a compra do tapete, o personalizado do tapete demanda um tempo, então, sabe, assim, deixe tudo pronto. Como vai estar no final de novembro, já começo de dezembro, né? Trabalhar essa linguagem em novembro já. Eu acho que é um gancho que é legal para trabalhar nessa Black especificamente, né? Com certeza, e principalmente para esse tipo de produtos que tem um prazo de entrega um pouquinho maior, né? Essa chamada é bem interessante. Essa parte da organização eu acho que é fundamental, até para isso que esse ano a gente desenvolveu a planilha que o Renan mostrou, né? Para ajudar vocês a se organizarem, quando eu falo vocês, falo todos os clientes, né? E também ajuda muito para a gente. A gente tem uma planilha diferente dessa, onde a gente organiza todas as ações promocionais que todos os clientes da agência têm. Então, a gente já organiza isso para ter data de ativação, data de pausa de todos os anúncios, quando se tem que ter qual que é o link que tem que ser usado, é semelhante a que a gente mostrou, mas para ajudar nessa organização. A organização, acho que é um ponto muito importante para Black, que vocês trouxeram, acho que isso é fundamental. E outra questão que vocês trouxeram, a gente vai trazer na reunião mensal, que é a análise do que aconteceu no ano passado. Acho que isso é muito importante também. Ver que artes foram trabalhadas, quais os melhores produtos, porque isso, como vocês falaram, é engraçado, acontece muito com muitos clientes, a gente fala, puxa, ano passado a gente deu frete grátis mais 10% ou foi 30%, né? Acabamos esquecendo, acaba acontecendo isso bem o que vocês falaram. Então, esse revisitar o que foi feito, acho que é super válido, e até revisitar isso, produtos mais vendidos, quais foram os melhores dias de venda, né? Até nesse gráfico que a gente mostrou, a gente confirmou esses dados, né? Quais que foram os momentos mais aquecidos do mês, para entender, né, as movimentações e as flutuações realmente da demanda em cada momento, né? Cada Black Friday, eu sempre falo, cada Black é uma história diferente, né? A gente vai aprendendo, mas cada Black acaba sendo, assim, uma história diferente. Por exemplo, esse ano vai ser um pouquinho diferente por ser bem no final do mês, né? Então, eu lembro de 2022, eu acho que teve uma coisa, eu já não lembro, mas uma eu lembro que foi a eleição, que deu aquela bagunça em outubro, e daí foi para Black, e daí todo mundo era um fuzuê todo com aquele negócio de eleição. Teve mais alguma coisa que aconteceu ali que eu não lembro o que foi. Então, cada ano tem uma coisa, o ano do Covid, então a gente vai se surpreendendo. 22 teve Copa também, além da eleição. A Copa, falei para você que era eu falei, tinha mais alguma coisa que foi aquela lá foi um ano que foi muito tenso para mim. Aquela foi muita coisa, realmente. Foi o ano da Copa e véspera de outubro as eleições, então foi bem desafiador aquele ano. Realmente, aquela Black Friday foi bem desafiadora. Mas, pessoal da Moriá, não sei se vocês querem comentar alguma coisa, Érica, Juliana. Ficou bem legal. A gente teve vários insights, foi muito bom, foi bem legal mesmo. Fizemos muitas anotações. Muitas, que acho que vai facilitar, e detalhezinhos que a gente lembra de cobrar a equipe, colocar no fluxo ali para a gente fazer com que o negócio gire, assim. Que bom. A gente, como eu falei no começo, a gente decidiu adiantar essa masterclass, realmente isso, para tentar antecipar muito mais, né? A gente tem agora, na sequência, uma semana de reuniões, onde a gente vai conversar sobre algumas dessas coisas. Ainda temos um mês pela frente para a gente organizar muito. Né? Em outubro e novembro ainda. Exato. Até a Black, sim. E até o começo de muitas ações, temos aí, entre aspas, um mês. Mas temos um tempinho ainda para organizar esse fluxo, né? Então, acho que vai ajudar bastante para a gente organizar todo esse trabalho. Então, fica do nosso lado também o agradecimento por vocês participarem, por vocês toparem contar um pouquinho aí da experiência de vocês na Black Friday. Também muito obrigado pelas palavras de vocês sobre o nosso trabalho. A gente realmente se esforça muito para tentar trazer isso para vocês e para todos os projetos que estão aqui representados. Então, ficamos muito felizes de ver essa evolução, esse crescimento, e torcemos muito para que essa Black Friday realmente seja muito boa
e a gente colhe também muito do que a gente vem plantando, né, nesses meses. A gente sempre coloca aqui o nosso slogan, né, o nosso, que é aquele plantar, cuidar, crescer, né? A gente planta muito, trabalha muito, cuida muito para que realmente a gente consiga colher esse resultado. E demora, né? Às vezes demora, são 1, 2, 3, 4, 5 blacks até você conseguir engajar para ficar um pouco mais Total. funcionando, né? Então é isso mesmo, é plantar, cuidar e crescer, porque é um processo. Com certeza, com certeza. Então, novamente, muito obrigado pela participação de vocês. Pessoal, alguma dúvida mais? Alguém quer tirar mais alguma dúvida? Se não, a gente vai encerrar por aqui. Foram quase 2 horas de conteúdo. Espero que tenha ajudado muito, que tenha vindo aí insights legais para poder trabalhar na Black Friday. Caso surgir alguma dúvida depois, pode mandar também nos grupos, tá? A gente fica à disposição, como sempre. A gente vai pegar também esse vídeo e vai mandar para vocês para terem lá salvo, assim como o material apresentado também para que vocês possam utilizar, tá bom? Então, se surgir alguma dúvida a mais, ficamos à disposição. Se não, também, muito obrigado aí pela participação. Um ótimo final aí de quinta-feira para todo mundo. Apareceu uma dúvida aí? Karina, você queria comentar alguma coisa? Se não, acho que ela clicou de forma errada, então foi sem querer, tá? Então a gente vai encerrar por aqui. Como eu falei, muito obrigado pela participação de todo mundo. Obrigado aí também pela participação, Juliana, Élica, Amanda também, sei que estava por aí. Obrigada. E a gente vai conversando então pelos grupos, pessoal. Vamos muito sim. obrigado, viu? É um prazer, viu? Uma ótima para todos aí. Ótimo finalzinho aí de mês de vendas para todo mundo. Obrigada. Tchau. Tchau. Bom, pessoal, até mais.